Você já olhou para sua geladeira e achou que ela podia te matar a qualquer momento? Provavelmente não. Mas no início do século XX, esse tipo de tragédia poderia acontecer. O problema daquela época não era a geladeira em si, mas sim o gás refrigerante usado. Toda geladeira tem uma substância refrigerante, e naquela época as substâncias usadas eram extremamente tóxicas, como amônia e dióxido de enxofre. Então o vazamento desse gás poderia matar quem estivesse em casa. E aí entram os cientistas para substituir esses gases tóxicos. E essa busca acabou levando a uma descoberta de algo inesperado. Levou à descoberta do Teflon. Sim, o famoso material antiaderente das panelas. Mas depois que o Teflon foi descoberto, ele não foi usado por panelas. Na verdade, demorou vários anos para isso acontecer. O primeiro uso dele foi meio estranho. Ele foi usado de um modo para tornar a bomba atômica possível. Mas antes de falar disso, eu acho legal explicar como que o Teflon foi descoberto. O próprio cientista que sintetizou ele pela primeira vez fala: essa descoberta foi um exemplo de serendipidade, que é a palavra usada para dizer que algo foi descoberto por acaso. Não é tão usada assim, mas essa palavra existe. E esse cientista era o Roy Plunkett, que trabalhava na DuPont. E foi pedido que ele trabalhasse no caso dos gases refrigerantes. E naquela época os gases que estavam sendo estudados para isso eram os gases CFC. Os CFC são aquelas substâncias compostas por cloro, flúor e carbono, também chamados de clorofluorocarbonetos. É um trava-língua. Clorofluorocarbonetos. Tá. E esses clorofluorocarbonetos foram descobertos por um cientista da Bélgica, lá no século XIX. Mas na época isso só virou curiosidade. Os CFC só vieram a ser famosos e ter um uso comercial nos anos 20, onde perceberam que as propriedades dos CFC eram ótimas para serem os gases refrigerantes. Só que agora, diferente lá do caso da amônia, do dióxido de enxofre, esses gases eram seguros. A molécula de CFC não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor e, o melhor, não é tóxica e nem inflamável. Então é perfeito, né? Nem tanto, porque depois de uns 50 anos descobriram que essa molécula aí estava causando um problema na camada de ozônio. Mas isso já é outra história. Na época, os CFC eram a saída. A DuPont já tinha descoberto e já estava comercializando 5 tipos de CFC. Esses aí que estão na tabela. Mas tinha um tipo que eles não podiam comercializar, porque já era patenteado por outra empresa e a DuPont tinha ficado para trás nessa. E aí pediram pro cientista deles, o Plunkett, desenvolver uma molécula parecida. Aí ele escolheu trocar um dos cloros por hidrogênio, porque essa mudança já tornaria a molécula única e a DuPont teria permissão de comercializar. Mas não foi uma tarefa simples. A rota sintética planejada passava por uma molécula que não era bem definida ainda como fazer a síntese dela, que era o tetrafluoretileno, também chamado de TFE. O TFE é um gás, e o cientista planejou produzir ele a partir de um CFC e depois reagir ele com HCl para resultar nesse tal novo CFC que seria patenteado pela DuPont. Mas depois que o Plunkett e o seu assistente fizeram essa primeira etapa, deixaram o cilindro resfriando no gelo seco. No outro dia prepararam um outro cilindro com HCl, porque a ideia era abrir a válvula com TFE e fazer reagir com esse HCl. Mas quando foram abrir a válvula ali que tinha o TFE, não saiu gás nenhum. Aí começou a parte estranha. Como assim não tem gás saindo se a gente fez um gás? Será que vazou algo no processo? Aí eles pesaram esse cilindro e a massa estava igual. Mas, ok, a massa estava igual. Mas por que não saía gás? Será que tem algo entupido? Verificaram, não tinha nada. Aí ele decidiu cortar esse recipiente para ver se tinha algo dentro. E foi aí que ele se deparou com uma coisa estranha. Ele percebeu que dentro tinha um pó branco. E quando ele tocou nele, viu que ele tinha um aspecto ceroso. Deslizava muito na mão. Isso foi extremamente decepcionante. Afinal, a meta dele era fazer um gás, para daí conseguir fazer um novo CFC. Ele fez um pó branco. Começar tudo de novo, né? Mas ele já tinha uma ideia do que tinha acontecido também, porque ele entendia muito bem de polímeros. Então ele imaginava que tinha acontecido uma reação de polimerização desse TFE. Então ele teria feito PTFE. E como ele mesmo falou nesse relato aqui, minha primeira reação ao descobrir que o tetrafluoretileno tinha polimerizado foi: agora teremos que começar de novo. É realmente muito frustrado, a meta era fazer o gás CFC e não foi nada disso. Mesmo assim, ele ficou curioso. Ele queria entender mais a fundo o que era esse polímero. Primeiro ele percebeu que era um material muito deslizante, e depois que esse material era extremamente inerte. Isso significa que ele não reagia com praticamente nada. Ele colocou para reagir com ácidos e bases super fortes e nada acontecia. Ok, estranho, mas interessante. O Teflon é um polímero que tem uma cadeia de carbono, mas ao invés de ligações com hidrogênio, todos esses carbonos estão ligados com flúor. E ligações entre carbono e flúor são muito fortes. Isso torna elas muito resistentes ao ataque de outros reagentes, fazendo o Teflon ser muito inerte. Por mais que intrigasse essas características únicas, não tinha uso para aquilo no momento. Então, aquele pozinho branco, aquele material estranho, ficou parado na estante da DuPont. Até que um dia tudo isso mudou. A DuPont recebeu um pedido especial. Um pedido da galera do Projeto Manhattan. Isso, o projeto da bomba atômica. Quando a gente fala de Projeto Manhattan, a gente lembra muito de Los Alamos, um lugar cheio de cientistas renomados que efetivamente construiu a bomba. Mas a verdade é que a maior parte do orçamento do Projeto Manhattan ia para outro lugar. Ia para Oak Ridge, no Tennessee, um lugar onde o urânio era enriquecido. Quando a gente fala de bomba atômica e energia nuclear, a etapa de enriquecer o urânio é extremamente importante. Na verdade, sem ela, nada existe. E isso é preciso porque lá no minério natural de urânio, o urânio pode ser encontrado de 3 formas.
Todos são urânios, mas eles são urânios diferentes. Eles são chamados de isótopos. O número atômico deles é igual, mas o que diferencia é o número de nêutrons. E outra coisa que diferencia é a abundância de cada um. O 234 tem quase nada, então deixa ele de lado. O 238, arredondando, tem uma abundância de 99,3%. Sim, praticamente tudo. E o 235, arredondando, tem 0,7%. A questão é que para a energia nuclear, o foco é no urânio 235, porque é ele que consegue sofrer a reação de fissão e fazer a reação em cadeia acontecer. E o termo enriquecer significa aumentar a concentração desse 235. E um dos métodos de separação mais usados na época do Projeto Manhattan era o processo por difusão gasosa. E sim, quando eu falo de fusão gasosa, eu estou querendo dizer que o urânio que estava sólido vai ser convertido num gás, o que é muito estranho, mas isso tem que acontecer. E esse gás é o hexafluoreto de urânio. Acontece que esse hexafluoreto de urânio era complicado de se trabalhar, principalmente porque quando ele reage com a umidade do ar, ele forma ácido fluorídrico, que é um ácido bem corrosivo. E aí acontece que se os revestimentos que estavam contendo esse gás fossem corroídos, ia se perder urânio, algo que era inadmissível. Então, o que o Projeto Manhattan precisava era de um material super inerte, um material que não reagisse com nada. E digamos que era exatamente essas características que o Teflon tinha. Ele não reagia com nada. O interessante é que quando eles tiveram essa necessidade desse material perfeito, super inerte, eles ligaram pra DuPont, estamos precisando disso aqui, E a DuPont, sim, a gente vai desenvolver. Galera, a gente já tem o material! E tudo nasceu da questão do gás refrigerante lá da geladeira. E foi parar no Projeto Manhattan. E depois nas nossas panelas. Essa é mais uma história maluca da ciência. Se gostou, deixa o like, assim eu vou saber que você gostou do vídeo. E irei fazer mais vídeos desse tipo. E se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Te vejo na próxima. Tchau!